Célio, muito obrigada pela apresentação, né? Por me lembrar direitinho de onde a gente, né, já se topou na vida aí, que é uma alegria retomar, né, esses encontros que a vida nos proporciona, né? E essas possibilidades de produção de conhecimento aí, que a gente vai, às vezes, plantando lá atrás, né, e dão frutos muito mais à frente, né? Que bom a gente está junto hoje de novo. Queria também agradecer o Rafael por ter mandado o link para mim agora há pouco, e a Elisabetta por abrir esse espaço de produção de diálogo aqui, né, em torno de um tema que eu venho estudando há tanto tempo e que me é tão caro, que é a história oral. E Elisabetta e Célio, né? O Célio já tinha me passado o nome do grupo, eu já tinha olhado algumas coisas e tentei, né? Claro, quando a gente monta uma apresentação, a gente monta pensando na possibilidade de diálogo. Mas eu gostaria de deixar, né, todos e todas aqui muito tranquilos, muito livres para perguntarem, interagirem, né? Enfim, porque realmente, assim, eu conheço ainda pouco de vocês, né? E pode ser que mesmo tentando mirar alguma coisa, eu não acerte o alvo, né? Então, vocês, por favor, me ajudem aí a corrigir a rota se ela não estiver adequada, né? Porque acho que assim, quem está aqui dia 21, né, com a árvore de Natal montada, como diz a Elizabeth, é porque quer aprender e quer trocar. Então, por favor, né, essa é a nossa oportunidade. Então, queria também começar só também fazendo uma apresentação de onde vêm as reflexões que eu vou colocar aqui, né? Eu sou, como o Célio apresentou aí, né? Nessa longa apresentação, o Lattes é uma coisa muito complicada, porque a gente tem que ficar botando um monte de coisa, porque a CAPES pede, né? E daí fica essa coisa muito prolixa. Mas eu sou originária, digamos assim, de um grupo de pesquisa como o de vocês, né? E isso é uma coisa muito importante na minha formação. Esse grupo de pesquisa foi formado nos anos 90, lá, quando vocês nem nascidos eram ainda, né? É, pelo professor José Carlos Sebe Bonmei, que é um professor aposentado hoje, né, do Departamento de História aí da FEFELESH. E a gente começou a montar, né, esse grupo de estudos em História Oral, que na época a gente chamava Núcleo de Estudos em História Oral, o NEL, né? E a gente começou assim, muito, né, com reuniões, com orientações, enfim, e hoje o NEL virou uma rede, né, de pesquisadores, porque muitos desses orientandos se formaram já e estão em diversas universidades do país, né? Mas a gente tem alguns princípios, digamos assim, que a gente concorda, né? Também temos formas diferentes de trabalhar, e isso é uma coisa importante, a gente falar que existem muitas histórias orais dentro, né, das concepções de trabalho com história oral e a gente pratica essa. E mesmo dentro dessa, entre nós, né, nessa rede, a gente tem muitos acertos, muitas discordâncias e muitas concordâncias também, né? E daí acho que o que eu vou falar aqui, vou tentar evidenciar, né, quando forem concordâncias e quando forem discordâncias, para a gente tentar também evidenciar esses diálogos de pesquisa que acho que são muito importantes, né? O conhecimento ele não nasce pronto, não somos nós que descobrimos o conhecimento, né? Somos nós que produzimos o conhecimento nos embates e nos desafios que a pesquisa nos coloca, né? Então, muitas coisas que no começo da carreira do professor Sebe, né, ele tinha assim muitas convicções, né? No decorrer das pesquisas mesmo, a gente foi mudando, né? Uma das coisas que a professora Elisabetta colocou é a própria ideia, né, de fazer entrevistas online, né? Era uma coisa que a gente gostava muito pouco, né? Aliás, assim, claro, eu preferencialmente ainda, né, gosto mais de sentar na frente das pessoas e conversar com elas, né, olhando no olho. Acho que tem um impacto isso, né? Acho não, efetivamente tem um impacto.
Mas, ao mesmo tempo, num país continental como o nosso, né, com cada vez verbas menos menores para pesquisa, né, enfim, a gente tem que pensar outras alternativas que não o deslocamento, e muitas vezes, quando a gente mexe com história oral e registro de narrativas em áudio e vídeo, isso tem mais do que o custo de um pesquisador, mas de uma equipe, né, enfim. E daí tudo isso vai inviabilizando pesquisas maiores, né? E essas tecnologias, elas permitem que a gente tenha, né, o online, esses encontros assim, permite que a gente tenha alguns contatos. Então, acho que assim, ao mesmo tempo que se perde de um lado, se ganha de outro, e é preciso pensar sobre essas relações de perdas e ganhos aí. Mas enfim, só para dizer, né, o quanto a gente também vai mudando percepções e vai mudando algumas, práticas aí de história oral. E muito me interessa também, eu não vou falar muito na minha apresentação aqui disso, mas muito me interessa essa discussão sobre as transcrições, essas relações entre oralidade e, escrita, né, principalmente pensando a performance nas narrativas videográficas, né? Então, assim, pensar que a gente tem talvez que traduzir mais do que do oral para o escrito, mas da performance para a escrita, e que esses códigos, né, e vocês melhores do que eu, né, porque são da área e que estuda a língua e as relações, né, que essa tecnologia tão potente, né, nos dá, que a gente precisa refletir sobre isso, né? Como que é essa passagem, né, dessa questão linguística, assim, da expressão. Mas, enfim, fico aberta também para colocações aí, que a gente possa refletir, conversar sobre essas questões. Eu preparei um guia, porque todo professor, se não prepara um guia, acho que fala mais do que deve, né? E daí, assim, para eu não me perder, mas isso é só uma orientação. Se vocês também acharem que precisa trilhar outro caminho, a gente esquece esse e vamos juntos em outro, tá bom? Então, fiquem bem à vontade mesmo para, enfim, fazerem perguntas, interagirem, perguntarem no meio, né, da apresentação aqui, se colocarem da forma que vocês preferirem, tá? Deixa eu abrir o chat aqui, que agora que eu já vi. Ah, tem três perguntinhas. Ah, mas tudo bem, era dessa entrada, né? Mas fiquem muito à vontade. Então, eu combinei com o Célio, né, Célio? E ele me disse que vocês gostaram da proposta, então fui nessa direção, de conversar um pouco sobre história oral, construção de narrativas entre as memórias e as identidades aí, né? Então, comecei pensando um pouco sobre o que é a história oral, né? E daí eu acabei deixando em branco para a gente pensar dessa diversidade. É até difícil para mim, né? Eu estudo história oral há pelo menos uns 32 anos, né? Ou mais. E é difícil para a gente dar uma definição do que é história oral, né? Eu acho que os manuais de história oral do professor, aquele outro livro, não sei se vocês conhecem, que ele escreveu com a professora Fabiola Holanda, chama História Oral, Como Pensar, eh, como fazer e como pensar, e o que tem comigo, que é o Guia Prático de História Oral, a gente apresenta várias possibilidades de definição, né? E quais são as definições aí desse grupo em torno da história oral? Bom, a história oral é um processo de produção de conhecimento que ele parte do encontro entre dois sujeitos. Esses dois sujeitos, né? Um fala, um narra, e o outro tem que ter uma potência de escuta, né? Tem que ter uma calma também da escuta, né? Tem que se propor a essa escuta atenta, ativa, né? Como o Bourdieu fala. E nesse encontro se encontram mundos, mundos diversos, né? Mundos muito diferentes, perspectivas, olhares, discursos, né? Que são de lugares muito diferentes. E daí tem reflexões aí, né? Que a gente vem cruzando com Homi Bhabha, né? Enfim,
que esse encontro, né, produz um terceiro espaço, né, como diz o Baba, né? É um lugar de tradução cultural. Então, toda entrevista é esse lugar de tradução cultural, né? E de encontro entre culturas, entre percepções de mundo, entre identidades, né? E é nessa perspectiva que a gente, como pesquisador, produz possibilidades de mediação para que o diálogo aconteça e possibilidades de colaboração para que gere-se um documento, né? Mas também gere-se uma possibilidade de produção de conhecimento a partir disso. Então, desse palavrório todo aqui que eu falei, né, tem algumas questões que são centrais para a gente. Então, por exemplo, encontro, entrevista, tradução, mediação, colaboração. Todas essas palavras, elas acabam sendo um pouco o que esta prática de história oral do Núcleo de Estudos em História Oral tem como coração, né? Daí, claro, a partir disso, tem alguns de nós que entende, não vamos transcriar ou não vamos transcriar, vamos fazer isso ou não vamos, pode gravar em vídeo ou não pode. Isso acaba sendo periférico dentro desta concepção comum, né? E quando eu digo periférico, não é menos importante, mas é assim, tem outros diálogos que daqui a pouco vão assumindo mais centralidade na nossa produção. Então, esse é o lugar, né, da onde parte a minha preocupação e a minha fala. Para a gente estabelecer mediação, para a gente fazer essa tradução, para a gente fazer esse encontro cultural, digamos assim, né, essa tradução cultural, preciso. Quais são os conceitos que, como pesquisadores, precisamos levar para essas situações de encontro, para que a gente possa fazer uma boa mediação, produzir um conhecimento complexo o suficiente, mas também criterioso o suficiente para a gente depois se desdobrar e fazer trabalhos de pesquisa. Então é um pouco nessa preocupação, né, que a gente vai pensar a história oral e pensar de onde surgem essas narrativas com as quais a gente trabalha. Então, narrativa é um primeiro conceito, né? Que, lógico, tem muita bibliografia a respeito, né? Se vocês quiserem, depois eu posso passar para o Célio coisas, né, mais específicas, desde as reflexões da Escola de Frankfurt, né, com o Benjamin, o narrador e etc., leituras clássicas, assim, como constituições hoje mais recentes, até mesmo relendo essas questões, né, uma nova concepção da Escola de Frankfurt com Andreas Huyssen, né? Quanto outras perspectivas mesmo, né? Francesas sobre essa produção da narrativa, enfim, que vão contribuindo de forma mais recente para isso. Mas, de qualquer forma, no nosso fazer, né? Essas narrativas se constituem a partir das gravações que fazemos, né? E essa é uma diferenciação que o SEB coloca lá no primeiro manual de história oral dele já, né? Ele vai falar assim, ó, a história oral, essa questão da oralidade, ela é parte da humanidade, né? O Walter Ong vai falar na África da importância da oralidade, né? Enfim, teóricos vão colocar que essa oralidade está lá no Heródoto, né? Na história antiga, enfim. Ok. Mas quando a gente consegue começar a registrar isso para a produção documental, que é algo importante para a história, né? Assim, a gente de alguma forma dá uma fixidez a essa narrativa que antes era só vontade de narrar, né? Vontade de falar. E é nesse momento, né, que a gente consegue gravar. Então, nessa história contemporânea, digamos assim, quando a gente tem equipamentos para fazer isso, que a gente começa a pensar numa história oral contemporânea, né? Então, não mais em oralidade como forma de produção de conhecimento, e sem dúvida ela é, mas como uma história mais intencionalmente, né, produzida com registros, enfim. E daí isso tá, né, na raiz aí dos anos 40, né, lá no pós-guerra, quando a gente começa a ter
algumas facilidades maiores para registro de áudio. Antes a gente só conseguia registrar, né? A gente, humanidade, estou falando, registrar áudio com discos, né? De vinil. Então era uma coisa bastante complexa, só com estúdios e etc. Na década de 40, a gente passa a ter a possibilidade daquelas fitas de rolo ainda, eram ainda mais difíceis do que hoje, mas já muito mais móveis, né, do que as tecnologias anteriores. E é então que a gente passa, então, enquanto humanidade e ocidente também, quando eu estou falando aqui, a produzir essas narrativas gravadas que passam a ser transcritas e virarem textos construídos aí, né? Muito bem, mas da onde vêm essas narrativas em termos, a gente falou da técnica, né? Mas elas têm uma construção como ato de negociação, de memórias pessoais, individuais ou de lutas coletivas, né? Ou de representações e identidades coletivas, em termos mentais, né? Assim. Então, assim, entre a tecnologia e a possibilidade de registro, o que registramos. A gente vai falar mais aqui sobre essas construções e negociações dessas memórias e dessas produções narrativas em termos cognitivos, né, nosso. E daí as narrativas, né, são atos discursivos aí de produção discursiva que ao mesmo tempo que enuncia coisas, e vocês devem ter isso assim, muito claro nos projetos de vocês, ao mesmo tempo que esses, e eu não sei, não conheço as entrevistas que vocês fazem, mas ao mesmo tempo que esses italianos no Brasil dizem o que é ser italiano no Brasil, eles dizem de uma experiência pessoal, mas eles também s- concretificam uma identidade ao narrar, né? Então, esse é o jogo duplo desse discurso, né? Ele algo dessa experiência, traduz em palavras e forma uma narrativa que é formadora da sua própria identidade, né? Então é um jogo duplo, né? Uma via de mão dupla aí, um processo dialógico que faz essa constituição. Ao mesmo tempo que eu enuncio, eu constituo a mim mesma no discurso que produzo, né? E daí, então falei, né, dessa ideia da memória e da narrativa. Só é possível aprender o que há na memória de alguém a partir do que é sistematizado numa narrativa. Então, assim, a gente não tem acesso ao que está dentro da cabeça de alguém, né? E isso é uma grande limitação do nosso fazer também, porque muitas vezes essas pessoas não têm um conjunto vocabular ou um conjunto de referências para falar, né? E a gente daí não tem acesso ao que está dentro da cabeça dessas pessoas. E muitas vezes não entendemos o que elas falam, porque elas falam de um outro lugar que não é compartilhado, né? Que a gente não consegue traduzir de forma, enfim, mais completa ou mais, ah, enfim, próxima do que ele queria dizer, enunciar, né? Além disso, claro, eu preciso sempre lembrar uma coisa que é jargão já da área, que a memória é seleção, que é organização entre muitos possíveis, né? E que essa experiência narrada, ela nem sempre vai estar coerente com o que você imaginou inicialmente, né? Enfim. Então a memória é seletiva, né? Como muitos há um tempo atrás, e quando eu digo há um tempo atrás, eu acho que era uns, sei lá, uns 20 anos atrás, essa era uma questão muito debatida, assim, será que a gente pode confiar, né? A memória dela não diz exatamente, então talvez não seja o melhor. Isso tem sido superado, né? Algumas pessoas ainda apresentam essas questões, mas acho que hoje as pessoas, né, os intelectuais lidam melhor com essa limitação do documento, que é isso, né? Todos os documentos têm, e a memória tem isso também, né? Mas também vê a potência, né, da memória. Eu sempre gosto da metáfora, né, de Clio ser filha, né, de Minimocine, né? Ou seja, então a memória é mãe, né, da história e mãe de outras musas também aí, né? Então a memória ela ajuda na produção desse conhecimento.
Gente, tem um passarinho que fez um ninho aqui do lado da minha casa. Se vocês ouvirem, é um passarão, na verdade, é um papagaio, ele tá cantando aqui assim, ó, feliz. Bom, daí as memórias são falhas, né? E tem como referência perspectivas sempre parciais de acontecimentos do passado, né? E com isso, dizer isso não é descartar a sua potência, né? É só falar, olha, é assim que somos, né? Esse é parte do jogo. E daí o Andreas Huyssen, esse intelectual alemão do qual eu falei, não sei se vocês já conhecem, já leram esse livro dele, é um livro muito legal, chama Seduzidos pela Memória. É muito bacana, né? E ele vai justamente falar desse nosso mundo que é seduzido pela memória, né? Assim, que é fã da memória, que vai lá, registra tudo, mas ao mesmo tempo, muitas vezes não tem a criticidade, né? E, enfim, a seriedade de tratar, né, da memória. Então ele vai falar, né? As vontades do presente têm um impacto no que rememoramos, né? Que é bem o jogo da história do tempo presente, que eu também não sei se é um tema que vocês conhecem muito, mas nós na história, né, acabamos falando que a gente vai ao passado responder as perguntas do presente, né? O passado ele não está pronto e acabado, né? A gente não vai lá pegar um pedacinho do passado para trazer para o presente, né? A gente escolhe o pedacinho do passado que a gente vai estudar pelas necessidades de respostas que temos no presente. Então, Andréas Huysman vai falar, isso também acontece com a memória, né? O que a gente rememora é o que a gente quer rememorar e o que a gente consegue lembrar a partir dos estímulos do hoje. Então, não é o que aconteceu ontem, é o que aconteceu ontem com o olhar, com o óculos que tenho e uso hoje. E para ele, isso não significa, né, que a rememoração seja incompleta ou equivocada, mas sim que gera documentos diferenciados, que gera outro tipo de análise que a gente tem que fazer com com essa documentação, com esse conjunto de referências aí. E daí, por que essa memória tem relação com esse presente, com o que eu sou agora, com o óculos que eu uso hoje? Que a gente pensa também as relações entre a memória e a identidade que produzem, né, e são produzidas nessas narrativas. E essas memórias e essas identidades precisam ser pensadas como fenômenos construídos socialmente, né, mas também de forma individual. Porque, de alguma forma, a gente pode pensar que socialmente nos dão direções, né? Mas também as nossas produções de subjetividade, né? Como diria o Foucault, né? A nossa subjetivação é feita nesse processo também. A gente produz, a gente é produzido, mas a gente também produz, né? A gente tem esses jogos, né? E a narrativa que produzimos é, em parte, produzida pelo discurso que está aí, geral já, mas bota novas palavras, novos conceitos, novas visões no discurso que está já produzido, né? Então, existe um jogo de relações que eu acho que é a ideia, assim, que é uma coisa muito potente, né, para quem estuda aí as narrativas. E a construção dessas identidades, ela pode acontecer de forma consciente ou inconsciente, né? Muitos de nós, né, já produzimos isso de forma consciente, mas às vezes ela se dá ali de uma forma meio subterrânea, né, e vai acontecendo sem termos essa visão mais crítica, né, em relação a isso. Bom, toda identidade está baseada numa experiência vivida, e essa é a coisa bacana também de vocês fazerem aí com um grupo específico, né, de italianos no Brasil, pensando essa italianidade que vocês falaram, é isso? Então, pensando como é sentir isso, como é viver, o que é ser italiano neste lugar, né? Que não é a mesma coisa que ser italiano em qualquer lugar. Então, claro, é vivido e é memorizado isso e é narrado isso. Mas também é possível se criar identidade no reviver e no recriar da própria narrativa, que é essa coisa, essa via de mão dupla que eu estava falando. Então,
Ao mesmo tempo que vocês registram experiências do vivido, quando compartilham essas experiências que foram narradas pelos seus sujeitos aí, né, pelas pessoas que vocês entrevistaram, efetivamente essas narrativas podem ser construtoras de novas identidades para quem lê e para quem compartilha disso, né? E isso é um instrumento poderoso e sobre os quais a gente precisa pensar, né? Quando a gente está fazendo principalmente memória e identidade de comunidades, enfim. Então, nos casos de trabalhos de pesquisa em história oral, né, a gente acaba sendo mediador da produção e da organização da narrativa, mas também de identidades, né? Eu lembro que eu fazendo pesquisa com um movimento social, por exemplo, tinha uma entrevistada que me marcou muito, e ela falava assim para mim, numa determinada entrevista. Ah, então, e daí eu participei de uma formação aqui do movimento, né? E nessa formação me perguntaram: qual é a sua cor favorita? E ela falou: eu nunca tinha pensado que eu tinha que ter uma cor favorita, ou que era possível escolher uma cor favorita, né? Ter ter favorita, uma cor que eu gostasse. Daí eu falei: "E daí, o que que você fez?", né. Daí ela falou assim: "Bom, daí eu escolhi uma cor ali na hora", né. E por que que eu trago essa frase para vocês, né, porque é bem esse movimento, né. Quando alguém é interrogado sobre algo que não pensou, ele não vai falar assim pra gente: "Nossa, eu nunca pensei nisso, eu nunca tive uma cor favorita". Ele vai falar: "Vermelho", que foi o que ela respondeu para a pessoa, né. A cor, ela já tinha pensado? Desde criancinha ela sabia que a cor favorita dela era aquela? Não, ela decidiu ali, na hora. Então é essa a ideia, né. É constituída a partir de experiências anteriores? Sim, mas é constituída ali, na hora que você é chamado a tomar uma decisão. E esta narrativa que é construída é uma decisão, né, é uma escolha que se faz. E daí eu falei assim: "E agora, sua cor continua sendo essa, favorita?" Ela: "Claro, eu decidi ali, então vermelho é minha cor favorita". Ou seja, vocês percebem o quanto o momento da narrativa é construtor de uma identidade também, né. É essa identidade que é forjada, num sentido positivo, né, de fabricada e construída no momento em que se fala também, né. Enfim, e daí se fala alguma coisa para alguém, né, com todas as intencionalidades e sabendo, né, o que que você vai falar. E daí quando a gente ajuda, a gente chama o nosso entrevistado de colaborador no grupo de estudos em história oral, né. E esses colaboradores, né, depois o Walmart resolveu chamar também de colaborador o funcionário dele. A gente de verdade não gostou muito dessa apropriação da nossa palavra, né, mas a gente continuou usando colaborador, porque tem uma explicação filosófica, né, sobre isso. A ideia de um labor, né, de um trabalho conjunto, né, e uma ação de trabalho conjunto. Mas enfim, tem alguns de nós hoje que já estão evitando, porque a concepção neoliberal está tomando mais conta da colaboração do que a nossa concepção filosófica inicial, né. Então, fazendo essa ponderação, né, eu continuo chamando de colaborador e às vezes puxo uma nota de rodapé, como acabei de falar aqui para vocês, né, explicando qual é a concepção. Mas ao ajudar esse colaborador a construir a sua narrativa, a ordenar a sua memória, né, a organizar essa narrativa, a gente também constrói uma coletividade. E por que que eu estou dizendo isso? Por exemplo, vocês, quando vocês vão lá falar com um, colaborador de vocês, né, vocês vão lá e falam assim: "Olha, somos pessoas que estão fazendo um trabalho sobre italianos no Brasil". Bom, quando vocês falam isso, vocês já criaram um grupo coletivo para eles, que pode ser que fosse representativo disso antes da entrevista com vocês, mas pode ser que eles se vissem como como italianos no Brasil. Podem ser que eles se vissem de diversas outras maneiras.
Ou seja, esse jogo da identidade, ele é um jogo que é individual, mas é coletivo também, é social. E quando nós, como pesquisadores, vamos lá e falamos só o que a gente está fazendo, a gente está fazendo pesquisas com italianos no Brasil, pronto, já criou uma comunidade que pode não existir originalmente na cabeça daquela pessoa. Não estou dizendo que vocês inventaram uma comunidade, mas pode ser que aquela comunidade não estivesse, né, no pertencimento daquela pessoa. E eu também, quando fiz pesquisa com o movimento social, estou aqui falando com pessoas do movimento social, bom, a pessoa já, então tá bom, eu tenho que ser do movimento social para falar com ela, né? E assim vai. A gente vai criando identidades para os nossos narradores. E refletir sobre isso, eu acho que é uma questão interessante, porque muitas vezes a gente acha que a comunidade está dada, a gente só foi lá, né? Mas o nosso fazer também é essa ideia, né, de constituir e criar essas identidades. Tem uma pesquisadora contemporânea também, uma argentina, que chama Beatriz Sarlo. Também não sei se vocês já leram ou já conhecem alguma coisa dela. A Beatriz Sarlo, ela vai refletir sobre as relações de história, memória, produção subjetiva, né? Hoje, e ela tem um livro que é legal, que é assim, A Guinada Subjetiva, né? Então vai falar desse momento que a gente vive, que parece que as ciências humanas, de maneira geral, né, as humanidades, estão olhando para a vida particular das pessoas como uma substância interessante para produzir conhecimento. Antes isso era completamente periférico dentro da produção, né? Não era considerado. E a Beatriz Sarlo, assim como outros intelectuais hoje, vem diagnosticando essa ideia, né? A gente vive uma guinada subjetiva, né? Ou seja, a gente vem pensando que as pessoas, de maneira geral, são produtoras, cada um a seu modo, né? São produtoras de conhecimento e entrar em contato com elas é uma forma de compreender melhor a nossa vida, né? A nossa sociedade. E daí eu tirei um pedacinho do texto dela, né, desse livro, que ela fala assim: nem sempre a história consegue acreditar na memória. E a memória desconfia de uma reconstituição que não coloque em seu centro os direitos da lembrança, direitos de vida, de justiça e de subjetividade. Então, o que ela vai falar? Existe um choque entre a produção da história, né? Ou eu costumo brincar de uma história sisuda, né? Não de uma história mais contemporânea e tal. Mas também a gente pode dizer de uma produção de conhecimento mais tradicional, que desconfia dessa memória, né? Só que a memória, ela só se constitui, só dá para trabalhar com ela com base na lembrança, no direito de vida, de justiça e de subjetividade. Então, se alguém aqui, né, tiver falando, ai, mas eu não queria entrar nessa coisa da subjetividade porque dá muito trabalho. Bom, comece a trabalhar com outra fonte, né, com outra coisa, porque daí não dá, não orna, como diz minha avó, né? Não dá para fazer esse casamento aí, né? Então, só é possível, né, aí aprender o que há na memória de alguém a partir do que é sistematizado numa narrativa. Essa narrativa é composta nestas seleções da memória, nesta organização entre possíveis, neste movimento, né? Essa construção narrativa, então, é um mosaico aí, né? Ou sei lá, eu usei essa essa imagem, porque na verdade não achei outra coisa melhor, né? Porque as coisas são muito mais entrelaçadas do que colocadas nesses, nessas figuras geométricas aí, né? Mas é preciso pensar então as intersecções, as correlações, as ligações entre memória, oralidade, identidade, para pensar essa construção da narrativa. E tem uma outra questão que talvez seja interessante para vocês e que nós da história acabamos trabalhando pouco porque não temos o conhecimento sobre isso, eu, pelo menos, confesso não ter, que é a própria possibilidade de construção linguística mesmo, de língua que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, eu já tenho muitas entrevistas, né? Fiz muitas entrevistas na minha vida. A Tatiane perguntou agora que eu vi aqui,
qual que poderia ser uma palavra para colaborador, né? É entrevistado, né? Enfim, daí a gente usa essas palavras mesmo, entrevistado, né? A Participante, pessoa. Oi? participante, a gente diz. Participante, né? Enfim. Então, Assim, daí tem é, essa ideia da participação, tem essa ideia de fazer junto, então pode ser uma opção. que é bacana também, né? Acho que tudo que dá essa ideia de troca, né? De alguma forma, que não seja uma coisa pronta. Bom, e daí, bom, estava falando aqui dessa intersecção, pensar, né, essas relações que se estabelecem entre memória, identidade, oralidade, enfim, para pensar essa construção da narrativa. E daí, assim, eu fiz aqui também um gráfico que é tudo que tem, e daí eu estava falando da questão linguística, né, que eu acabei trocando aqui, encurtando. O que que acontece? A gente não tem tanto conhecimento, mas eu já fiz muitas entrevistas e uma das entrevistas mais frustradas que eu tenho, assim, que não aconteceram, não foi. Eu tentei de todo jeito, mas eu como mediadora fracassei, né? Foi uma entrevista com um homem mais velho que eu, com muito menos escolaridade que eu, né? Era um homem analfabeto, que tinha, assim, eu fiz algumas perguntas para ele e a minha impressão é que ele não conseguia, dentro do repertório de língua e de conceitos e tal que ele tinha, ele não conseguia responder aquelas perguntas, né? E não eram perguntas, quer dizer, eu achando, né? Eu na minha ideia, não eram perguntas complexas. Eram perguntas de como é o seu dia, o que você faz, né? Como que é o seu trabalho? E ele não conseguia. Ele às vezes fazia o gesto, né, para mim, mas não conseguia colocar em palavras. E daí acho que tem uma questão assim, né? Claro, as relações de poder aí, eu, uma pessoa da universidade, ele, uma pessoa analfabeta, eu, uma pessoa jovem, ele, uma pessoa mais velha, eu, uma pessoa branca, ele, uma pessoa parda, enfim, milhares de coisas estavam ali. Uma mulher, um homem, né? Enfim, milhares de coisas estavam ali, mas tinha alguma outra coisa além disso que eu acho que passava pela língua, né? E uma impossibilidade dele expressar o que ele queria expressar, ou o que ele tinha como experiência, porque ele não tinha, no meu modo de ver, um domínio da língua para colocar aquilo em palavras, né? Então, é isso, né? Nem sempre essa coisa é fácil, né? Você tem uma experiência, você tem uma memória, você consegue construir uma narrativa e uma identidade. Nem sempre esse ciclo é fácil, né? Como diz a professora Ericleia Boss, eu botei um pouco mais para frente, né? A memória é trabalho, e fazer esse trabalho é uma atividade, enfim, difícil, né? Laboral difícil. E daí eu coloquei entre a intersecção entre esses conceitos, né? E trouxe aqui um conceito que hoje vem sendo muito trabalhado aí, que é o da interseccionalidade, e acho que vem sendo muito bem trabalhado para as questões de raça, etnicidade, gênero, enfim, mas que eu acho que pode ser também pensado para as questões conceituais de outras áreas, como, por exemplo, o que eu estou propondo aqui, né? Então, existe, né, dentro dessas questões que a gente estuda, né, eixos de subordinação também que estão sendo colocados aí, né? História, memória, né? Então, por exemplo, tradicionalmente a história foi a ciência e a memória era uma coisa menor, né? Subjetividade e objetividade, né? Esses pareamentos, eles têm eixos de subordinação. E quando a gente pensa, né, nas relações da produção de identidade, etc., é preciso a gente pensar sobre essas relações aí, né? Então, eu peço licença, né, às mulheres negras e tal, que produziram esse conceito com tanta relevância e importância, mas trago aqui colocando exatamente nessa outra perspectiva da gente, enfim, pensar a possibilidade de leitura conceitual nesse. Obrigada.
nessa outra perspectiva de interseccionalidades aí, né? Bom, aqui falei daquele conceito da memória-trabalho, né? E daí trouxe aqui a professora Ecléa Bose, pensando, né? Botei essas imagens aqui, buscando nas imagens de arquivo, porque muitas vezes a gente pensa que a memória é algo que está lá prontinho, né? Eu pego a pasta, eu pego a memória, né? Primeiro que, se é que é uma pasta, e não é, mas se é que, vamos supor que fosse, o cérebro de todo mundo, o nosso, o meu, por exemplo, não seria tão bem organizado assim, né? Mas, para além de estar numa bagunça lá dentro, né? Na verdade, a fabricação ela se dá, né, no momento dessa, desse diálogo. Então, a memória ela não existe, né? Ela é poeira dentro da cabeça da gente, né? E quem nos lembra disso é justamente a professora Ecléa Bose, lá no livro, né, magistral dela, do Memória de Velhos, né, Lembranças de Velhos, que é de 79 lá, enfim, ela vai falar e retomando aí os conceitos do Bergson, né, enfim. Daí agora que eu vi, gente, eu sou muito atrasada aqui olhando esse chat, né, eu vou deixar ele aberto aqui para mim, para não esquecer. A Luísa colocou aqui, né? O pior é que colaborador é tão bonito, né? Muito bom. E a Su, acho, ou o Su, não sei, agora estou perdida. Pergunta: a memória pode ser vista como determinante de como a pessoa vai agir em um momento futuro? Agir no sentido de agir linguisticamente, escolher falar em determinado modo? Então, eu respondendo a partir da minha pouca experiência em pensar linguisticamente, digo que sim, né? Mas, então, por exemplo, eu já tive a experiência de entrevistar imigrantes que, por exemplo, quando você pedia para narrar alguma coisa da infância e etc., a pessoa narrava na língua da infância, né? Então, ou seja, aquela lembrança, aquela memória só faz sentido naquela língua original, digamos, né? Ou aquela língua que era falada. Ou momentos em que se canta uma música na língua que aquela música foi aprendida, né? Já tive experiência de imigrantes que não queriam dar entrevista a não ser na sua própria língua, né? Então não conseguiam, por exemplo, a gente não conseguia em equipes de pesquisas maiores e tal. Eu fiz parte também da equipe de pesquisa do Museu da Imigração em São Paulo, né? Enfim, e daí alguns dos imigrantes já mais velhos, às vezes, falavam que não queriam fazer esse trabalho da memória aqui em português, né? Queriam fazer em alemão, italiano, enfim, Yiddish, né? E daí faziam essas narrativas todas na sua língua, primeira língua materna, né? Assim. E daí eu acho que é isso, né? Tem a ver, aquela memória só faz sentido naquele idioma, mas também, né? De alguma forma uma forma por exemplo, realizar de forma mais fácil esse trabalho. Eu tenho um repertório maior na minha língua materna do que, de repente, em português ou qualquer outra língua. Então, eu prefiro falar naquela língua, porque eu sei que eu vou fazer melhor o meu trabalho de rememorização, né? E de narração, né? Então, tem a ver. Mas isso eu acho que vocês podem responder melhor do que eu, né? Bom, retomando um pouco a coisa que eu. Deixa eu ver o que ela respondeu. Imagina! Respondendo um pouco retomando um pouco essa coisa desse presentismo, né? Dessa guinada subjetiva que a gente vive e um certo medo de esquecer, né? Tem essa brincadeira que eu faço aí, que a gente hoje, no nosso presente, a gente vive entre a amnésia e a vontade de nada esquecer. E a gente está nesse dual aí, né? O nosso presente ele vem se impondo, o Hartog vai falar isso, né? Se impondo de uma forma terrível, patrimonializando tudo, memorializando tudo, né? Criando imperativos, né? Da memória, do patrimônio.
e do registro. E daí parece que assim, a gente, muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas por que você está registrando?" "Ah, para não esquecer." "Por que você está entrevistando essa pessoa?" "Ah, porque ela tá velhinha", né? E sim, tudo bem, ela tá velhinha e morrer faz parte, é a única certeza que temos, né? Não queremos que chegue logo, mas é uma certeza, né? Agora, registrar só porque tá velhinha não justifica muito, né? Porque é isso, né? Tá, tudo bem. E daí a gente vai gerando uma série de documentos, uma coisa sem fim, não analisa, não dá conta e deixa para gerações futuras. E eu fico sempre pensando, né? Que as gerações futuras vão ter um monte de trabalho, né? Além de analisar o que a gente escolheu do passado para registrar. Então, eu acho que a análise, ela deve ser uma coisa que a gente mesmo produza, né, sobre as escolhas que fizemos, né, dos trabalhos que vamos fazer. E essa aceleração, né, então a gente tem uma mudança do regime de memória mesmo, né, uma imposição de uma nova ordem do tempo, isso é o que os novos historiadores estão falando, a historiografia contemporânea vem falando, a gente tem um pulo cada vez mais rápido entre a memória e a identidade, né? A gente começa a refletir sobre essa produção dos legados, né? E justificar os critérios aí, organizar essas coisas e registrar. E daí a gente fica registrando memórias, gerando identidades, mas não analisa essas questões. E isso vem se sobrepondo em um monte de bancos que é preciso pensar, né, nessa disputa, né? Existe uma disputa sobre a memória, né, sobre essa construção social, sobre a produção da memória. Existem relações de poder desses grupos e dessas sociedades. E a gente, como intelectual, né, como pesquisadores, enfim, precisamos pensar sobre essas questões. Essas relações, elas fazem aparecer algumas memórias, outras não, né? E colocam algumas memórias como universais, né? A gente, talvez você, não sei até que ponto, né? Enfim, mas no Museu da Imigração, no tempo que a gente estava lá, no tempo que eu trabalhei lá como consultora, a gente fez um balanço, né? E existiam, por exemplo, muitas narrativas sobre algumas comunidades de imigrantes, né? Então, italianos é uma delas, né? Portugueses, outra delas, enfim, algumas comunidades bastante representativas. Agora, por exemplo, coreanos, bolivianos, tinha quase nada, né? Ou nada, efetivamente. Poxa, esses imigrantes não existem no Brasil? Um museu de imigração não tem que falar sobre eles também? E com isso não estou falando não falar dos italianos, mas, ou seja, não é parte da reflexão necessária pensar sobre isso, né? E daí esse foi uma tentativa, né? A gente fez um conjunto documental, produziu, né, um acervo sobre o que a gente chamou de imigrações contemporâneas, que também é bem limitado, porque nem todas dessas imigrações, sei lá, indiana e tal, ela não é só contemporânea, né? Ela tem ancestralidades, mas enfim, pensando em tapar um buraco, né, aí do acervo que existia e pensando possibilidade não de verdades universais, enfim, mas pensando as diversidades dessa imigração também. Existe hoje, né, uma demanda aí pela memória cada vez maior, cada vez essa demanda, o direito à memória vem se colocando, né? Ela se afirma hoje como um dever mesmo de corporações, mas de instituições como as nossas, né, que passam a pensar, ouvir, registrar essas narrativas, a colocar, mas ela é também, então, isso é um lado, digamos, que eu diria positivo, né? Estamos olhando essas subjetividades. Mas ela também é um sintoma desse presentismo que eu falei, e uma geração de documentação infinda, que muitas vezes é a negatividade desse momento que vivemos com a relação da memória, das narrativas, né? E esses registros. E daí eu trouxe o Hartog, porque ele é um cara bem crítico, né? Assim, e vai apresentar, muitas vezes, crítico à própria história oral. Ele não gosta muito da história oral, não, né?
E então acho que é interessante também. A gente defende, mas a gente tem que ouvir quem critica e quem fala que não, que o que a gente faz não é o máximo, né? Então, estamos aqui, né? E ele vai falar: hoje o privilégio da definição da história-memória nacional tem a concorrência ou é contestado em nome de memórias parciais, setoriais, particulares, de grupos, associações, empresas, coletividades, que querem se fazer reconhecer como legítimas, tão legítimas e até mais legítimas, né? O Estado-nação não impõe mais os seus valores, mas preserva mais rápido o que, no presente, imediatamente, mesmo na urgência, é tido como patrimônio pelos diversos setores sociais. Então, ele fala, né, nessa crítica que ele faz, que de repente o antigo Estado-nação, né, então, sei lá, o Brasil, a Itália, né, está se perdendo um pouco nessa guinada subjetiva que a Beatriz Sarlo nos fala, né? Nessa guinada subjetiva, a gente está abandonando grandes narrativas. E isso pode ser uma nova forma de produção de conhecimento, ok? Mas é preciso pensar os impactos também quando a gente abandona essas grandes narrativas, o que substitui, que é um pouco a crítica que é feita à pós-modernidade, enfim, né? E daí a gente refletir sobre isso, né? E daí tem, hoje em dia, uma nova forma de memória também que a gente precisa pensar, que é essa memória consumo, né? Ou seja, uma versão aí, né, patrimonializada, turistificada, né? Enfim, que é você produzir memória para falar que é legal produzir memória, né? Ah, eu tenho um acervo, eu tenho um arquivo, eu tenho um museu, eu tenho. E essas coisas servem muito mais para a indústria do turismo, do entretenimento, né, do que propriamente para a produção de conhecimentos e identidades que vão surtir, né, algum enraizamento, né, algum pertencimento. E daí isso é complicado também. Eu lembro que, por exemplo, quando eu trabalhei em Colômbia, no núcleo de história oral deles, que foi o primeiro núcleo organizado do mundo, né? Eles estão desde a década de 40 lá, organizando, registrando narrativas e tal. Um dos maiores consumos das narrativas, né? A gente atendia muito pesquisador também, mas um dos maiores compradores, né, de direitos autorais de narrativas que estavam lá era o cinema norte-americano, Hollywood, né? Então, assim, para que aquelas narrativas estavam servindo, né? Qual que era o objetivo daquelas narrativas terem sido registradas? É preciso pensar sobre essas questões. Só um segundinho, gente. A Helena já foi para o hospital. Ai, foi, que bom. Uma prima está indo para o hospital para ter um neném. Minha mãe veio me contar aqui, ó. Home office, né, gente? É É, isso. parabéns para a prima. Ai, obrigada. Então, assim, é preciso pensar nessa mercantilização, né, da memória e das narrativas e o uso dessas narrativas. E estou colocando aqui para vocês, porque certamente vocês estão produzindo, né, essas narrativas e estão produzindo bancos de histórias delas, acho, e, enfim, com que finalidade, né? Pensar isso um pouco, né? Como que isso fica para o futuro e para que futuro estamos pensando, né? Para evitar o que o Giddens apresenta, né? Enfim, o próprio Andreas Huyssen e a Beatriz Sarlo, que esse excesso de memória, esse excesso de registros, enfim, é uma nova forma de descartabilidade, né, do presente. Ou seja, antes eu não tinha, então é muito comum entre os historiadores falar assim: ah, não tem documentação sobre isso. Sei lá, vou estudar a mulher na antiguidade X. Não tem, não fala, não tinha registro sobre a mulher, né? Porque a mulher não existia enquanto ser social importante, era uma coisa menor, né? Ok, então não existe. Daí você tem que ir lá, chafurdar, ver nas outras coisas, entrelinhas, não sei o quê. Agora, por exemplo, eu tenho 500 mil produções. Mas como dessas 500 mil eu seleciono o que vai ser usado ou não dentro de um trabalho, né? Então, assim, daí, por exemplo, fica coisas como redes sociais e etc., que cada vez mais geram registros, mas registros que são apagados, né? Então, por exemplo, eu fico vendo
só para fazer comentários assim mais contemporâneos, mas Instagram, que cada story que você cria, um dia depois ele já virou nada, né? O WhatsApp, que agora está com tempo para guardar suas mensagens. E tudo bem, tem que ter mesmo, porque senão não tem política de acervo que baste, né? A gente não consegue. Mas a gente tem que entender que o esquecimento faz parte da história também. Mas, ao mesmo tempo, que critérios estamos usando para esquecer coisas e não esquecer outras coisas? Então, não é, por exemplo, quando o WhatsApp fala, ó, depois de tanto tempo, uma semana vai ser apagado, e não tem critério. O critério é só uma semana. Mas o critério não pode ser só o tempo, né? Para a gente escolher o que nós, como humanidade, vamos lembrar ou vamos esquecer. E nestas formas de descartabilidade, tá reflexões aí que eu acho que pode ser interessante da gente ter, que é feita aí pelo Guy Debord, da Sociedade do Espetáculo, né? Que ele pensa, né? Ao mesmo tempo que eu gero fotos e fotos e fotos e ponho no Instagram, que política de acervo eu estou fazendo disso para a gente saber depois como, é, além de alimentar as inteligências artificiais, que tipo de uso a gente vai fazer dessas fotografias, né? Será que eu vou ter essas fotografias em algum acervo? Enfim, como que eu vou pensar, né, essas questões? E a mesma coisa para as nossas narrativas. Geram-se muitos bancos de histórias, né? Todo dia a gente está fazendo, registrando entrevistas, e como que a gente vai cuidar desse documento complexo aí, né? Pensar políticas de preservação, né? Para a gente não sucumbir, né? Nessa sociedade do espetáculo aí, imediata, né? Do presente, enfim, pensar esses usos que a gente vai fazer de um passado que é cada vez mais quase presente, né? E de um futuro que se projeta cada vez mais, né? E daí, eu já falei, mas trouxe aqui uma citação do François Dossi sobre a história do tempo presente, né? Ele vai falar: uma história do tempo presente abriria, então, seus extremos a todo o espaço da experiência, em nome do futuro, de um passado tornado fonte de um agir, né? Ou seja, parece que a nossa sociedade está compactando o tempo, né? Assim, e tempo é uma matéria importante para mim, pelo menos, que sou historiadora. Ou seja, a gente tem um passado que faz agir no presente, já se projeta no futuro, e isso está cada vez mais junto, né? Enfim, pensar aí as nossas provocações para o próximo ano, para os nossos próximos calendários. E daí eu trouxe essas reflexões para vocês, trouxe aqui algumas referências. Eu posso passar depois esses slides se vocês acharem que é útil para alguma coisa. E daí me coloco aqui disponível, né? E querendo muito dialogar. Não sei se falei mais do que devia, enfim, não sei se também falei coisas que interessaram. Então, vocês não me deixem no vácuo. Por favor, me deem retorno. Muito obrigada, Suzana, foi ótimo, foi muito bom. Pegou em pontos essenciais que para nós também são muito importantes. E olha que a gente não está tão distante assim, porque as referências, muitas, assim, algumas eu estou aqui anotando, já estou aqui procurando, aproveitando o home office, já estou assim ao lado procurando para guardar, mas vai ser ótimo se você puder nos passar os slides, vai ser muito bom. E as referências muitas vezes são, sim, referências que dialogam, né? Você citou o Ong, você citou o Benjamin, você citou Bourdieu, Foucault, que são autores e referências com as quais também trabalhamos, mesmo do nosso ponto de vista, que é um ponto de vista, muitas vezes, não tanto do tipo de língua que se escolhe. Eu vi como você respondeu à pergunta da Sulamita, não é tanto, claro, também, saber se a pessoa vai querer falar na sua língua materna, na língua do país de que o acolheu, se ela usa misturas, muitas vezes isso acontece, né? Ela está falando uma língua, ela acaba introduzindo coisas na outra língua. A gente tenta ver como as pessoas dizem o que dizem, né? Qual é a construção linguística que elas usam para dizer o que dizem, e a gente tenta entender por que que isso acontece desta maneira. Então, eu acho que
tem tudo assim perfeitamente a ver, foi muito, muito interessante. E acho que a gente pode, aliás, seria maravilhoso se a gente pudesse continuar conversando, porque eu acho que seria legal tentar ver como é que se aplicam do ponto de vista do seu tipo de trabalho, que é o trabalho de uma historiadora, esses conceitos, né? Porque eu sei como a gente tenta aplicar do nosso ponto de vista, mas, por exemplo, eu estava aqui pensando no exemplo da cor preferida, né? Que foi talvez o único momento em que você deu um exemplo concreto, né? Você sabe que a pessoa escolheu a cor na hora porque ela disse. E se ela não tivesse dito, né? Se você tivesse só a gravação, jamais saberia se ela efetivamente escolheu a cor na hora. Então, assim, me chamou a atenção porque foi um momento em que teve assim a possibilidade de imaginar como é que se dá e quais são as diferenças entre o trabalho do historiador e o trabalho do linguista. Mas a minha sensação é que o historiador oral, de história oral, necessariamente tem muito mais pontos em comum do que ele imagina ou do que ela imagina com o linguista, porque necessariamente precisa ir buscar nas entrelinhas e nos vazios entre as palavras os sentidos que se produzem falando. Então, eu acho que realmente temos várias coisas em comum, e não me lembro se tinha mais alguma coisa que eu queria dizer de início, e não sei, certamente os outros querem também se colocar, mas eu vi que você pegou um livro. Porque eu lembrei exatamente de um uso de palavra que foi muito significativo e que eu pensei muito, assim, né? Porque a gente faz no Núcleo de Estudos em História Oral uma transcriação, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente faz uma transposição de códigos, digamos assim. E daí, claro, o texto que é resultante é a negociação mesmo entre o que o entrevistado falou e o que nós, né, pensamos, enfim. E daí tem uma entrevista, né, desse livro que chama Vozes da Marcha pela Terra, uma entrevista com a Cristiane, né, que era uma representante na marcha do Sem Terra, que apresentou, né, que a gente entrevistou lá, e ela dizia, contando a história dela, contando a história pessoal dela, e ela disse a seguinte frase, né? Então, eu, criança ainda, e até hoje, sentia, tinha remorso daquilo. Não podia ver polícia, nem ver as pessoas mortas. Fiquei com aquilo na cabeça. E no depoimento que eles fizeram, falaram que entraram em conflito com um ladrão, mas não era. Bom, li um pedacinho, o que que ela estava contando? Um evento em que eles estavam passando enfim, em cima de um caminhão, indo de uma plantação para outra, né? Como trabalhos de diarista, assim. E foi o primeiro dia de trabalho dela. Ela era muito jovem ainda, né? E ela falando, né? Criança ainda. E daí os capangas lá da fazenda acharam bacana atirar no caminhão, com as pessoas lá em cima. E uma das pessoas que estavam no caminhão faleceu no dia, né? Nesse evento. E ela, criança, ficou com aquela imagem na cabeça. E daí usa, né, isso. Então, eu, criança ainda, e até hoje, sentia, tinha remorso daquilo. E daí essa palavra remorso, para a gente, foi uma coisa muito importante, né? A gente deixou, da forma com que ela falou, e colocamos em itálico na narrativa final no livro. Porque o editor falava assim: isso não é remorso, porque remorso é algo que você sente sobre uma ação, de uma culpa que você tem. Ela não pode ter culpa porque quem agiu mal foi o outro, né? E daí eu e a outra entrevistadora, que era a professora Andréa Paula, a gente falava assim: não, a gente sabe que não é remorso a palavra, mas ao mesmo tempo a gente vai colocar o quê nesse lugar, né? E ao mesmo tempo, a gente tem que falar que essa palavra ela está um pouco fora do lugar, mas foi a palavra que ela escolheu. E é um sentimento forte, né? É um sentimento pesado, né? Que fica na cabeça, remoendo, né? Então, assim, a gente acabou decidindo
por continuar com essa palavra, né? E é um pouco esse o jogo, né? Assim, que talvez a gente tenha em comum, né? No sentido de que as palavras elas também precisam ser interpretadas pelo leitor dentro de uma lógica da narrativa que foi estabelecida ali, né? Ela Sim. não é remorso, mas é alguma coisa forte como remorso, que provavelmente a Cristiane não tinha no seu conteúdo vocabular para expressar, e Uhum. que ela usou uma outra palavra, enfim, porque era, enfim, necessário ali, né? Sim, Então, uma entrevista e falar para alguém que estava quase chorando na minha frente, falar assim, olha, não sei, porque você não estava ali. claro, óbvio, claro. Talvez esse seja um exemplo.